fala conosco, Senhor. Seja misericordioso para cada um de nós, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que possamos ser acrescidos da Tua Palavra, possamos crescer em maturidade, Senhor, espiritual. Que o Senhor possa realmente ser um conosco, Senhor, e possamos ser um com a Tua vontade. Amém. Então, dando continuidade ao estudo dos 4 evangelhos em harmonia, o nosso tema de hoje é as tempestades. Nós temos o auxílio de Hernandes Dias Lopes e Luciano Subirá. Nós encontramos, sobre o tema que a gente vai falar, em Marcos 35, 41 do capítulo 4, Mateus 8, versículos 18 e 23 a 27, e Lucas 8, de 22 a 25. Mas a gente vai se ater a Marcos 4, 35 a 41. Não sou nenhum homem da previsão do tempo, né? Não vim aqui para falar se vai chover, se não vai chover, mas a gente vai abordar o aspecto espiritual das tempestades na palavra, tá? E elas podem nos atingir, sim, a qualquer momento, e a todos nós. Não dá para escapar muito, não. Mas entenda-se por tempestades os nossos problemas, as nossas provações, tá? Então vamos ler, se vocês puderem abrir a Bíblia, Marcos 4, de 35 a 41. Então diz lá: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, atrás, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a gente tem um duplo milagre do Senhor, né? O vento cessou, o mar se acalmou imediatamente. Normalmente, quando passa uma tempestade e o vento diminui, as ondas continuam a se agitar por um bom tempo. Mas aqui não. Aqui houve uma bonança imediatamente. Parou o vento, parou o agitar das ondas. Os discípulos ainda precisavam de mais fortalecimento a respeito de quem era o Senhor. Eles tinham, sim, privilégios, porque eles sabiam muitas coisas sobre os mistérios do reino. Mas o processo deles de aprendizado era longo e era lento. Com relação ao que lemos, então as tempestades da vida, elas existem e são inevitáveis. Chegam para todos sem exceção. É impossível viver a nossa vida sem enfrentar tempestades, problemas, né? Nenhum de nós passa incólume, ileso às tempestades. Se você está passando por uma tempestade nesse momento, saiba que você não é exceção. Muita gente está. As tempestades, elas são inevitáveis, são imprevisíveis, na grande maioria das vezes. Você não está esperando e elas chegam. Um acidente grave, um colapso do casamento, né? É uma doença grave que você descobre, vai fazer um exame de rotina e descobre que está doente, ou mesmo uma doença incurável. Vamos localizar o que a passagem bíblica nos fala a respeito disso. O Mar da Galileia não é um mar, mas um grande lago de água doce. Também é chamado de Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, Genezaré ficam às margens do Mar da Galileia. Tiberíades foi o nome dado por Herodes Antipas, que matou João Batista, em homenagem ao imperador Tibério. O Mar da Galileia fica no norte de Israel. O principal afluente dele é o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon e da Cesareia de Filipe, e deságua, depois de passar pelo Mar da Galileia, no Mar Morto, e dali não sai.
É o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, o Mar da Galileia. Localiza-se a 220 metros abaixo do nível do mar, no mar Mediterrâneo. É cercado por montanhas, do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel está o Monte Hermon, é o mais alto, com 2.814 metros. E quase sempre tem neve no seu topo, no seu cimo. Às vezes, então, o vento gelado que sai desse monte desce por entre essas montanhas e se inicia, então, uma repentina e perigosa tempestade de vento no Mar da Galileia. É o que muito provavelmente aconteceu nessa passagem da Bíblia. Os discípulos embarcam, está tudo tranquilo, e enquanto navegam, a tempestade de vento se inicia rapidamente. E é assim em nossas vidas, né? As tempestades são imprevisíveis e não dá para a gente saber quando vai acontecer e quando não vai. Eu vou mostrar aqui um mapa só para vocês se localizarem. Aqui. Já está conectado. Já. Apareceu, tá. Então aqui está meio... Dá para aumentar um pouco ou não aí na tela? Já tá maior. Bom, só para saber, esse aqui é o Mar da Galileia, tá? Aqui é o Mar Morto. Você tem Israel aqui. E uma parte de Israel lá de cá também. Aqui é Decápolis, a gente vai citar, né? Tem uma cidade que a gente vai citar aqui. Decápolis eram as 10 cidades gentias. Cafarnaum está aqui em cima, Betsaida está em volta, então estão várias cidades aqui em volta do Mar da Galileia, e é praticamente onde o Senhor passou a maior parte da sua vida, né, em volta do Mar da Galileia, em Cafarnaum principalmente. Então, só para vocês terem uma ideia, onde que é isso aí. Bom, as tempestades, elas também são muitas vezes não administráveis, ou seja, você não tem controle. Surge o problema, a situação, você não tem controle. Não é só o vento, mas também o mar agitado que lança-se sobre nós, né? Imagino que vários daqueles discípulos, por viverem e terem sido arrebatados pelo Senhor em volta do Mar da Galileia, tenham passado por várias tempestades, tinham uma experiência como lidar com essas situações, mas nessa situação eles não souberam resolver. As tempestades também nos ensinam, elas são pedagógicas. Pode até nos pegar de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa, Deus não. Podem até ser maiores que as nossas forças, mas para Deus não embaraçam a Deus. Se Deus permite uma tempestade em sua vida, não é com a intenção de destruir você, mas sim de fortalecer você, amadurecer na sua alma, para te aproximar de Deus. Você pode até ter perdido o controle da situação, mas Deus não perdeu e não perde jamais o controle da situação. Não desanime. Jesus está no comando de todas as situações pelas quais você passa. Vamos ler um salmo, se quiser acompanhar, Salmo 107, versículos 21 a 31. Diz lá: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios e ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, como a gente cantou, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens.
Então, o Senhor livra-nos das nossas tribulações, dos nossos problemas, das nossas tempestades. Deus permite as tempestades em nossas vidas e até as envia muitas vezes, mas Ele também as acalma, Ele cessa também essas tempestades. É certo que as tempestades virão com certeza para todos. Há diferentes tipos de tempestades e devemos saber como lidar com as tempestades, com os problemas. Com relação à passagem de Marcos 4, que lemos inicialmente, Jesus passou todo aquele dia ensinando as pessoas. Então ele entra no barco, já à tarde, e ordena aos discípulos para passarem para outra margem do Mar da Galileia. Jesus, na verdade, ele quer passar da teoria para a realidade com os seus discípulos. Você pode ouvir muito a palavra, mas o que você precisa mesmo é de experimentar a palavra, praticar a palavra. O treinamento de Deus para nós não se dá apenas pelo ouvir, mas também quando Ele nos leva para o centro da tempestade, o centro da crise, o centro dos problemas. Depois de ensinar o dia todo, cansado, Jesus entra no barco, pega um travesseiro, vai para a parte de trás do barco, a popa, e dorme. Pode-se dizer que são as 3 únicas passagens que mostram que Jesus está dormindo. Outra não tem. Ele dorme porque ele está no barco. O barco cercado pelas águas representa a igreja cercada pelo mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar na igreja. Estamos no mundo, mas o mundo não está na igreja. Na igreja o Senhor pode repousar. De repente o vento começa, as ondas do mar se agitam e batem no barco e que começa a encher-se de água. Aí os discípulos devem ter pensado, não, vamos deixar o Senhor descansar, dormir. Nós temos experiência, vamos resolver essa situação. Mais uma tempestade, vamos resolver essa situação, mas não conseguem. Desesperados, pedem ajuda para Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? Num tom até de censura, porque o Senhor estava dormindo. Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar. Tudo se acalma. Aí ele pergunta para os discípulos, por que vocês estão com medo? Por que não tendes fé? Os discípulos atônitos respondem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então temos aqui 3 tipos de pergunta. No versículo 38, mestre, não te importas que pereçamos? Dos discípulos para Jesus. No versículo 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus pergunta para os discípulos. E no 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, isto entre os discípulos? Então, a primeira é a nossa pergunta. Não te importa que pereçamos nessa situação, nesse problema, nessa crise? É a que a gente sempre faz. É a pergunta da nossa angústia. É a pergunta que quem está passando por uma tempestade e não consegue resolver o problema. Aí clama ao Senhor. O Senhor resolve, ajuda, né? Então, seja pelo nosso casamento, né? Seja pelo problema financeiro, uma questão de saúde, pelos nossos filhos, Senhor, nos ajuda. Né? Perguntamos, o Senhor não vai nos ajudar? Não vai fazer nada? O Senhor não está vendo a nossa aflição? Vejamos qual foi a ordem do Senhor. Vamos passar para outra margem. Nós vamos lá. Não importa o que aconteça no caminho, nós vamos lá. E uma ordem do Senhor sempre é cumprida. A promessa do Senhor sempre é cumprida. A tempestade que acometeu Jonas foi devido à sua desobediência. Se você estiver fora da rota, desviado, certeza que vai ter tempestade na sua vida, para fazer você voltar ao Senhor. Agora, se você está com o Senhor, está fazendo a vontade dEle, e de repente chega uma tempestade, não adianta pensar assim, o que eu estou fazendo para ter essa tempestade? Estou fazendo o que Ele pede, não deveria ter tempestade nenhuma. Não é bem assim. Quando a tempestade chega e vai chegar, ficamos em crise como os discípulos ficaram. Por quê? Porque quem passa por um problema, por uma tempestade, quer que esse negócio resolva-se logo, de uma vez. Né? Mas Jesus estava dormindo. Né? Jesus estava descansando. Soa familiar para você orar por meses, orar por anos e você não ter resposta?
Jesus estava dormindo na sua vida, né? Ou você chora e grita nas madrugadas e o consolo não vem, o problema não é resolvido, Jesus estava dormindo, mas ele vai agir. Ele vai agir no tempo dele, não no nosso, no tempo dele. Ele vai agir, mas no tempo dele. Veja Marta, Lázaro está muito doente. Ele manda um recado ao Senhor, que estava a 1 dia de viagem. Ela manda o seguinte recado: está enfermo aquele a quem amas. Quem ama tem pressa. Ao receber o recado, Jesus diz aos seus discípulos: Lázaro morreu. O emissário que foi levar esse recado levou 1 dia para ir, 1 dia para voltar. Tinha o recado do Senhor de volta, que dizia: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus levou 1 dia para ir, permaneceu 2 dias onde estava, mais 1 dia para voltar. Quando ele chega, o Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. 4º dia, jamais. Só Deus, para fazer esse milagre, né? Jesus fez questão de esperar 4 dias. Por que ele fez isso? Para ele mostrar para as pessoas que ele não era só uma pessoa bondosa, caridosa, ele era Deus. E ele podia ressuscitar Lázaro. Deus jamais se atrasa. Quando parece que o Senhor se atrasa, sabe o que acontece? Ele está preparando algo maior para você na sua vida, algo melhor para você. E a gente muitas vezes não enxerga. Não desanime, não desanime. Jesus está no controle da situação. Como conciliar, né, o desespero dos discípulos com o silêncio de Jesus? Quem está dormindo não se comunica, mas muitas vezes o silêncio do Senhor grita muito mais alto que o barulho dos nossos problemas. Muito mais alto. Jó, um homem piedoso, rico, sofreu em todos os aspectos da sua vida. No seu maior desespero, sua mulher vira e diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoas a Deus e morre. Os amigos dele, ao invés de consolá-lo, o criticam, o acusam. Sabe, ele estava no fundo do poço mesmo. Por quê? Ele pergunta para o Senhor. Por quê? 16 vezes ele faz essa pergunta. Faz 34 queixas para o Senhor. Como resposta, total silêncio. Mas no coração de Jó permanecia a certeza de que o meu Redentor vive e ele me levantará. Ele não desistiu. Deus rompe o seu silêncio e se revela para ele. Jó conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora ele o vê. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então ele restaurou tudo que Jó perdeu e restaurou em dobro. Sua saúde, sua família, seus bens. O último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Quando Deus aparentar estar em silêncio com você, não é porque Ele te esqueceu, não. Ele não te esqueceu. Mas é porque Ele está preparando algo melhor, grandioso para a sua vida. Não desanime. Jesus está no controle. Por que o medo e a falta de fé? Quando Jesus repreende o mar, repreende o vento, aí, por que o medo? Por que a falta de fé? Eles deveriam ter tido fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Passemos para outra margem, que era o destino deles. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, vai acontecer. Nenhuma das promessas deixou de ser cumprida até hoje, jamais. Por que fé e não medo? Pela presença de Jesus naquele barco. O Criador dá uma ordem e a criatura, a criação, obedece. O universo se dobra à sua ordem. Se Ele está na nossa presença, não devemos ter medo, mas sim fé. Por que ter fé e não medo? Pela paz de Jesus. Ele dormia. É claro que o Senhor sabia que a tempestade viria. Então por que dormia? Porque Ele sabia que estava tudo sob controle, né? Na igreja o Senhor descansa. Paz não é ausência de tempestade, não é ausência de problemas. Paz significa que apesar da tempestade, apesar dos problemas, tudo está sob controle, não nosso, do Senhor.
Perdemos o controle do barco, ele está à deriva, mas Jesus está no controle da situação. Não tenha medo, tenha fé. Por que ter fé e não medo? Pelo poder de Jesus. Jesus demonstra poder sobre as leis da natureza. Isso é milagre. O universo foi criado e estabelecido com leis que regem o universo. Mas quem criou o universo está acima e além dessas leis. Aquilo que não é natural e acontece por uma ação direta do Criador é um milagre. O vento e o mar obedecem à voz do Senhor, que está além das leis da natureza, ou seja, um milagre. Em Marcos 5, de 1 a 20, Jesus desembarca na terra dos Gerasenos, do outro lado do Mar da Galileia, depois da noite tempestuosa. Eles foram e desembarcaram lá. Ali era Decápolis, 10 cidades dos gentios, no lado oriental do Mar da Galileia. Ali tinha a cidade de Gadara, próximo, um pouquinho afastado do lago, mas próxima, onde havia um despenhadeiro e um cemitério. Ali no cemitério havia um homem nu, violento, que veio ao encontro de Jesus, tomado por 6.000 demônios. Esse é o recorde da Bíblia, uma legião. Ninguém podia subjugá-lo. Por que Jesus foi até ali? Porque havia um homem rejeitado por todos, que não conseguia viver na sociedade e por isso morava no cemitério, entre os mortos. Jesus foi ali para libertá-lo, para transformá-lo em uma pessoa útil para ele. Jesus tem poder sobre os demônios. Eles batem em retirada. No caso, entraram em porcos e caíram no precipício. Jesus venceu. Temos ainda nesse capítulo 5 de Marcos, em 24 a 34, a cura de uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela só queria tocar nas vestes do Senhor, mais nada, só tocar no Senhor, tocar no Senhor. E ela tocou e foi curada, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as doenças. Em seguida ele vai para a casa de Jairo. A filha de Jairo está morta. Marcos 5, 35 a 43. O Senhor pede, não temas, crê somente. Tomando a garota pela mão, diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ela tinha 12 anos. Imediatamente ela se levantou e passou a andar. Ela ressuscitou porque Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre os demônios, sobre as doenças. Jesus tem poder sobre a morte. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Imaginem, depois de toda aquela confusão, os discípulos se olham e perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa tempestade veio exatamente para isso, para revelar aos discípulos quão grande, quão poderoso, quão maravilhoso era Jesus. Jesus é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi quem nos criou, quem nos conhece desde antes da criação do mundo, quem traçou o rumo da nossa existência. Antes que a gente fale alguma coisa, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele é tudo, ontem, hoje, sempre, é o grande eu sou, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o nosso Senhor e Salvador. Não tenha medo, tenha fé. As tempestades em nossas vidas vêm de duas maneiras, para nos corrigir, não para destruir, ou para nos fortalecer, mesmo quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. Por que eu estou passando por esse problema e não é resolvido, não consigo sair desse problema? A espera pela solução, pelo Senhor, é talvez mais angustiante que o próprio problema. Quando estamos em dificuldades, o Senhor sempre vem, mas no tempo dele. Muitas vezes, na hora que a gente não tem nem mais esperança, e a situação é corrigida. Elas vêm com certeza para todos nós. É uma questão de tempo. E há diferentes tipos de tempestades. Vamos tentar aqui dividir alguns tipos. As malignas, Marcos 4, 39, Marcos 5, 2, onde é preciso repreender o vento, repreender a força maligna de oposição, quando ele repreende os demônios daquele jovem. Né? Essa é uma tempestade maligna. Por quê? A gente está em guerra. Efésios 6, 12 e 13 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, em pé. Não lutamos contra homens, mas contra as forças espirituais do mal. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é uma luta espiritual. E isso foi dado autoridade a nós pelo Senhor para poder resistir ao diabo. Em Atos 16 a 18, Paulo repreendeu e curou uma mulher possessa de um espírito de adivinhação que vinha seguindo o grupo. Não foi a mulher a ser repreendida, não foi ela, mas o que estava por trás, o espírito maligno que estava nessa mulher. Tempestades naturais, vimos as tempestades malignas, tempestades naturais. Mateus 14, 22 a 33, quando Jesus anda sobre o mar, até cantamos. Os discípulos foram obrigados, porque Jesus compeliu-os a entrar no barco. Eles estavam vendo que estava cheio de nuvem preta, que a tempestade viria. Quem quer entrar no mar quando vem uma tempestade? Ninguém. Mas Jesus falou, entra no barco, entra no barco. A primeira reação foi de medo, de pavor, quando eles viram o Senhor se aproximando para ajudá-los por sobre o mar, por sobre as águas. Isso na 4ª vigília da noite. Só lembrando as 4 vigílias, a primeira vigília da noite das 18 horas às 21. A segunda das 21 horas à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. A quarta das 3 da manhã às 6 da manhã, que foi nesse período que ele veio ajudar os discípulos que estavam no barco com aquela tempestade toda, que estavam com medo. E tiveram medo quando viram o Senhor. Quem que é esse que está vindo aí, andando sobre as águas? Eles estavam remando talvez 6 a 9 horas contra a tempestade, com vento contrário, sem sair do lugar. Não conseguiam ir para frente. Aí Jesus fala, tende bom ânimo, sou eu. Não desaminais, não temais. Tenha ânimo, tenha fé, não temas. Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quero ir. O Senhor fala, vem. Ele foi o único que teve coragem de sair do barco e tentar andar sobre as águas. E ele foi andando. Para alguns dizem até que essas águas aí representam a palavra, né? Quando a gente anda sobre a palavra. Mas ele começou a olhar a situação, as condições, o vento, as ondas e começou a afundar. Quando a gente olha para as circunstâncias, nos nossos problemas, a gente começa a afundar. Aí ele falou para o Senhor, Senhor, salva-me, né? Jesus toma a sua mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas voltaram ambos para o barco. Então a gente pode dizer que Pedro foi por sobre as águas, começou a afundar, o Senhor resgatou e voltou por sobre as águas para o barco. Ele foi e voltou. Né? O único que teve coragem de tentar. Aí o vento cessou e os discípulos disseram, verdadeiramente és filho de Deus. Sabia que você também pode andar sobre as águas? Enquanto Pedro acreditou, ele andou. Quando duvidou, quando viu os problemas, as adversidades, afundou. O importante é que quando ele precisou, o Senhor estava lá para ajudá-lo. Quando você precisar nos seus problemas, o Senhor está ali para te ajudar. Clama ao Senhor, chama ao Senhor para Ele te ajudar. Não foque nos seus problemas. Olhe para o Senhor. Tenha fé, tenha bom ânimo. É o que precisamos nessa hora. E o terceiro tipo de tempestades que vem de Deus. Jonas 1,4 diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Por quê? Jonas estava fugindo de Deus. Jonas estava fugindo do plano, do propósito de Deus, que era salvar Nínive. Ele não queria ir lá. Quando Jonas foi lançado na água, acalmou tudo. A tempestade acalmou. Todo mundo estava com medo de morrer e queriam, quem que é que está ocasionando isso aí? Descobriram que era Jonas,
jogaram ele fora do navio. Resolveu a tempestade. Tá? Esse tipo de tempestade só surge quando alguém vai contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus. É importante saber a origem da tempestade, a raiz dos nossos problemas, para a gente saber lidar com eles. Certamente, a nossa desobediência ao Senhor vai gerar tempestade, vai gerar problema em nossa vida, se formos desobedientes. Então, resumindo, se forem malignas, repreensão e resistência em nome do Senhor. Repreensão e resistência. Se forem naturais, fé e bom ânimo. Se forem oriundas de Deus, se sujeita a Ele. Obedece o Senhor. Arrepende-se. Bom, precisamos da atitude correta para escapar das tempestades. Não vamos escapar, não, de todas elas, de jeito nenhum, vai ter. Mas você pode, talvez, diminuir, né, a quantidade de tempestade, de problema na tua vida. Olhe sempre para Jesus e não para as circunstâncias. Tenha bom ânimo. Sabe por quê? O Senhor está conosco. Ele está junto a nós, todos os dias, até o final dos tempos. A tempestade não dura a nossa vida inteira, não. Porque depois dela vem a bonança. Não é só a tempestade, tem bonança. Depois do choro, vem a alegria. Pode ter certeza. Não se esqueça que o Senhor quer o melhor para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. O propósito das tempestades é nos amadurecer. Amadurecer. Se você não passa por situações difíceis, você não amadurece. É o ouro no cadinho, né? Com fogo, para ser temperado, né? Para ser provado. Não estranhe os problemas que aparecem na sua vida. É para amadurecer cada um de nós. Tenha bom ânimo, tenha fé. Amém.